Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1, a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti, e em verdade com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E te livrarei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Depois, na continuidade, Deus fala que Isaías, usado por Deus, pede ele um sinal sobre o relógio de Acais, que ele escolhesse, a sombra adiantar ou retrocedesse. Pode sentar, glória a Deus. Quando Deus mandou o profeta ir até Ezequias, o profeta é um portador da voz de Deus. Ele passa aquilo que Deus manda falar. Então Isaías foi lá, mando de Deus, e falou o que Deus entregou. Ezequias virou o rosto para a parede e falou uma frase de oração na presença do Senhor. Bem que Jesus disse: não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é pela tua fé e confiança que Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então Ezequias virou o rosto para a parede no versículo 3 e disse: Senhor, lembra-te, peço, que andei diante de ti em verdade com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aí Deus fala que viu as lágrimas dele, ouviu a oração, mandou Isaías lá dizer que estaria acrescentando mais 15 anos de vida a ele, deu a ele graça para escolher se ele quisesse que a sombra do relógio de Acais adiantasse ou retrocedesse. Era um relógio solar. Olha só que coisa tremenda. Aí o Espírito de Deus, quando me trouxe essa mensagem, o Espírito mostrou. O diabo estava presenciando essa situação. Satanás, aqui já estava na terra, presenciando. A Bíblia diz que ele é o acusador nosso e de nossos irmãos diante de Deus. O diabo sabe quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Ele sabe quem está fazendo coisas escondidas e quem está fazendo coisas às claras, quem está brincando com as coisas de Deus e quem está levando a sério. Porque, como eu costumo dizer, onisciente só Deus. Isso está na Bíblia. Deus é onisciente, atributo exclusivo de Deus. Satanás, ele é um maior entre aspas, estudioso do ser humano. Ninguém estuda o ser humano como Satanás, porque Satanás não é onisciente. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que é onisciente. Então Satanás tem que estudar para saber o que vai fazer, analisar. Pedro escreve que ele está ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, esperando a brecha, analisando, esperando o momento, esperando a hora. Ezequias virou o rosto para a parede e falou o que diante de Deus? Senhor, lembra-te que andei na tua presença. Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Se isso aqui fosse uma mentira, além de Deus, que é onisciente, não atender a oração dele, que ele estava mentindo ali, se fosse o caso, Satanás ia aproveitar para acusá-lo. Olha aí, está mentindo. E a Bíblia diz no Evangelho de João que o diabo é o pai da mentira, que quando ele mente, fala do que ele é próprio. É a única coisa que o diabo criou, a mentira. Ele é o pai da mentira. Imagina se naquela hora Ezequias estivesse mentindo, querendo escapar ali de uma angústia. Caramba, eu vou morrer. O profeta veio aqui dizer, se ele quisesse escapar e até na hora tivesse servido a Deus de qualquer maneira, que ninguém serve a Deus de qualquer maneira, Deus não aceita ser servido de qualquer maneira, e naquele momento ele botasse assim, no momento de angústia, porque tem gente que no momento de angústia promete coisas para Deus e não cumpre. Tem gente que no momento de angústia fala diante
observando isso. Imagina se Ezequias tivesse mentido ali. Olha os dias de hoje. Quando vem um crente e entra numa situação de angústia, de tormento, que vai levantar uma oração verdadeira, Deus só atende aqueles que andam na verdade. O diabo fala: não se mete com esse não. Esse aí está falando a verdade, eu não posso com ele. E a verdade é a palavra de Deus. Mas aqueles que vivem uma vida, como a gente sabe nos dias de hoje, que a coisa mais difícil é tu achar alguém que pratique, que viva realmente a palavra de Deus, eles que vivem uma vida desregrada por aí. Lembra que andei na tua presença? Mentira. O próprio diabo vai dizer: é mentira. Te conheço, tu não anda na presença de Deus, tu faz a minha vontade. Olha só, olha só. E Deus permitiria que o diabo agisse. Mas quando tu anda na presença de Deus, o diabo não pode contigo. Diabo não pode com aquele, aquela que anda realmente na presença de Deus. Satanás e sua grei, ou seja, os demônios, eles fazem conferência, eles conversam. Alguma vizinha tua manda chamar aquela crente que mora em frente da minha casa, manda para ela vir orar aqui. Um demônio conversa com outro depois: ó, está vindo uma crente, deixa eu ver que crente, aquela ali que faz corrente de campanha buscando as coisas da terra, essa é nossa, deixa ela vir, que a gente esculacha ela, esculacha essa aqui, que ela é nossa, que ela é nossa. Ela dá o tudo dela, dá um envelopezinho dela, buscando as coisas da terra. Ela quer ser empresária, a cabeça dela é que nem avestruz, só enfiada nas coisas da terra. Essa daí é nossa, deixa ela vir. O diabo conhece quem realmente serve a Deus. Chama outro para vir orar. Quem é aquele outro lá? Aquele que compra meia de R$153, bebe um copo com água que bota em cima da televisão. Deixa ele vir, diz o diabo. Esse aí também é nosso. Está no nosso reino, está no nosso domínio. Deixa ele vir, que a gente esculacha ele, esculacha o outro, enlaça todo mundo. Aí eu quero ver eles escapar. Tu só sai do laço do diabo, ou você não entra nele, se o poder de Deus entrar em ação e você estiver realmente andando na presença de Deus, com inteireza de coração, em verdade e justiça. Aí, meu querido, tem demônio que fica no teu caminho, eles são o primeiro a fugir. Lá vem outro para orar pela tua vizinha. Quem é agora? Ah, é aquela ali, ó. Traz ela aqui. Ah, é aquela ali que é associada. Ela está preocupada mais em ser associada, como se Deus precisasse do dinheiro dela, do que examinar as escrituras e andar por ela. Deixa ela vir, ela é nossa. Ela é nossa. Chama outro lá. Aí lá vem o testemunha de Jeová, está chamando ele para entrar lá. Deixa ele vir, isso daí também é nosso. Ele não crê que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, que derramou sangue na cruz para nos redimir do pecado. Deixa ele vir, ele é nosso. E por aí vai. O diabo vai estudando. Quem é o outro que vem lá? Ah, é aquele ali, ó, que vai deixar de pagar o aluguel um mês para mandar o dinheiro para aquela seita lá que eles chamam de igreja evangélica, que não sabe, porque pela fé. Esse é um dos nossos também, deixa ele vir, é nosso. Mas quando alguém diz assim: agora lá vem aquele lá, deixa eu ver quem é aquele. Aquele ali não é nosso. Aquele ali pertence ao Altíssimo. Está vendo o Filho do Altíssimo, está vindo junto com ele. Tem anjos à volta dele, tem poder na vida dele. Vamos sair, que aquele ali não é nosso. Aquele ali vai nos destruir. O diabo conhece quem serve a Deus e quem não serve. O diabo conhece. Chama aquela senhora ali, ela é uma mulher de oração, chama ela para orar. Ela é crente. Quando ela vai entrando na casa, o diabo olha: ah, essa daí é a fofoqueira da igreja que ela está, deixa ela vir, ela é nossa. A gente esculacha ela, esculacha os outros aqui. Aí chama outra lá para orar, aquela lá, deixa eu ver quem ela é. Ah, é aquela que em casa fuma cigarro. Presta atenção, você que está ouvindo a mensagem. O pastor não vê, chupa bala para tirar o cheiro e lava os dedos. Uma vez eu conheci uma pessoa assim. Pensa que foi o pastor que derramou sangue na cruz por ela. Quem derramou foi Jesus. Deixa ela vir, ela é nossa. Ela está destruindo aquilo que Deus criou para ser morada do Espírito dele. Espírito Santo não habita em casa podre. Espírito Santo só habita em casa santificada por ele mesmo e pela palavra da verdade. Espírito Santo não aceita que tu bote lixo dentro da casa dele, que é o templo, que é o corpo do ser humano. Usa droga, bebe, fuma, depois vai para dentro do templo, dá glória a Deus, aleluia, aos domingos de preferência.
preceito católico, do catolicismo romano na cabeça. Domingo é dia de ir à igreja, dia de louvar e agradecer a Deus é todo dia, toda hora, todo momento. Então o diabo diz, deixa ele vir, ele é nosso. Satanás conhece quem serve a Deus e quem não serve. Agora era a vida de Ezequias, como era uma vida verdadeira, porque a Deus ninguém engana e Ele é onisciente. Peço-te que te lembre, né? Senhor, lembra-te, peço-te, versículo 3, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Outra coisa para você que acha que tinha um cantor, comerciante, né? Cantor que, entre aspas, evangélico aí, ele cantava uma música dizendo, chora que Deus responde, chora que Deus ouve. Deus não ouve choro, Deus sonda aquilo que sai de dentro do coração. Deus não se comove com choro, Deus recebe e responde a verdade. Tem gente que acha que chora nos pés de Jesus, está chorando, mas não está crendo que Jesus pode dar uma palavra para mudar o quadro. Tem católico macumbeiro, tem ímpio por aí fora que chora a beça e estão vivendo em miséria. Quando sai o choro, não é um choro qualquer, nem um choro fingido, não. É um choro como esse homem aqui, que andou realmente na presença de Deus e que quando chorou porque o coração estava, como diz Davi no Salmo 51, quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus, porque era o extremo de angústia que ele estava vivendo. Ele pôs uma oração e as lágrimas desceram. A Deus ninguém engana, a Deus ninguém ilude. Deus te conhece por dentro e por fora. Então está fingindo que chora, né? Como se, Deus também, eu estou chorando. Os artistas de novela choram a beça, não tem nada de Deus ali. Tem gente que vê filme, se emociona e chora, e não tem nada de Deus no negócio. Quem chora na presença de Deus não programa para as lágrimas sair, elas saem sem a pessoa perceber. É só rasgar o coração e botar a palavra de oração sincera diante dos olhos daquele que é onisciente e ninguém pode enganar. Então, quando Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías, virou para a parede, Isaías entregou a palavra e foi embora. Ele não chorou para Isaías ver, ficar com peninha, intercede aí por mim. Outra coisa, ele não pediu ninguém para interceder por ele. Ele virou o rosto para a parede e orou. Lembra-te, Senhor, peço-te. Ele orou. E estava pedindo, Senhor, lembra-te, uma expressão, né? Porque Deus não se esquece de nada, a não ser dos nossos pecados, quando confessamos e deixamos. Era uma expressão. Lembra-te, Senhor, peço como andei na tua presença, né? Diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí ele começou a chorar. Ele estava orando. Deus sabe quem é sincero, o diabo sabe também quem é sincero, Deus sabe quem é falso, Satanás sabe também quem é falso. Só que Deus sonda mente e coração. Isso Satanás não pode, porque onisciente é só Deus. Isso o diabo não pode. Isso não pode. Ele precisa te estudar para saber como vai armar um laço. Mas com todo estudo que ele fizer para te enlaçar, com uma palavra, Deus despedaça todo ele no teu caminho. Tu canta o hino da vitória, porque tu não pode ser presa. Tu não pode ser preso se tu anda com o coração perfeito na presença da palavra de Deus. Ninguém pode te deter, ninguém vai te segurar. Você não tem ideia do poder e do valor que tem na oração do justo, ao ponto da Bíblia dizer, pode muito em seus efeitos a oração de um justo. O problema é que tu não aplica a vida em oração, tu não experimentou isso ainda. Tem gente que diz, eu orei, tu ora quantas horas, meu irmão? Meu irmão, orei uns 10, nem vi, eu entrei em oração, eu oro 1 hora. Não vale uma frase na tua oração. 1 hora de palavras vazias e incredulidade. O outro aqui botou uma frase, mas com coração sincero e em verdade na presença de Deus. Deus mandou o profeta voltar e dizer para
Diz a Ezequias que ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Não é em todo lugar da Bíblia que tu vê Deus dizendo que viu as lágrimas. Não que Deus não esteja vendo, Ele vê tudo, os olhos dele são como chama de fogo, mas essa expressão ver as lágrimas significa: eu vi a tua sinceridade, eu vi a verdade com que você falou. Por isso ele disse: eu vi as lágrimas dele. Ele não chorou para aparecer nem para os outros ver, realmente ele chorou diante de mim. Tem gente que força, eu já vi isso dentro das igrejas, força para chorar, achando que tem que chorar para Deus responder. Tu tem que crer para Deus te responder, porque a Bíblia diz: aquele que crê, não aquele que chora. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é chorando que tu vai ver a glória de Deus. Chora para Deus que Deus te responde. Não, crê na palavra de Deus que Deus te responde. Aí ele continua dizendo, verso 6: e te livrarei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e te defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essas palavras que te falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Olha só, meu. Olha só. Olha só. Pela oração de um homem, Josué, lá atrás, Deus fez a terra parar. Por causa da oração de um homem, Deus fez o sol retroceder. O Espírito de Deus está te dizendo que Deus movimenta céus e terra para responder a tua oração e vai fazer além do que você está pedindo ou pensando. Glória a Deus. Ele abre porta onde não tem porta mesmo, mas não é para qualquer um. Glória a Deus. Porque Deus não aceita ser servido de qualquer maneira. Amém, Jesus. Deus não aceita ser servido Glória a Deus. de qualquer maneira. Para servir a Deus tem que ter com inteireza de coração, quebrantado e contrito, com verdade e amando a palavra. Glória a Deus. Não é levando uma vida de qualquer maneira. Mal orou, nem creu, e diz para você: não, minha irmã, já entreguei na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus o quê? Nem sabe o que significa a expressão está na mão de Deus. Não, já orei, já botei na mão de Deus. Mentira. Orou e botou na mão de Deus? Continua com o coração com ódio, continua em angústia, continua com pensamento de vingança, continua magoado, ferido, botou nada na mão de Deus. Colocar na mão de Deus significa confiança total de que Deus proverá o recurso, Deus proverá as tuas necessidades, Deus abrirá a porta, Deus irá intervir, Deus irá curar, Deus fará o impossível acontecer para honrar a tua oração. Amém, Jesus. A tua, que eu estou me referindo, você que anda segundo essa palavra, não é você que bebe copo com água em cima de geladeira, que compra meia, sabonete, nesses templos prostituídos, que tem como título também igreja evangélica, de evangélico não tem nada, não é nesses lugares não. Esses lugares são abominação aos olhos do Senhor, que o homem está na televisão dizendo que se você tem fé, não paga o aluguel esse mês não, manda para cá. Mas só se você tem fé que Deus vai te dar uma casa própria. É mentira do diabo. Pergunta se ele ou alguém da família dele faz isso. Manda os outros fazer. Mentiroso, filho das trevas. Enquanto isso, o povo vai enveredando por esse caminho. Vamos fazer uma campanha, irmão. De quê? De uma casa, de um carro. Uma campanha disso e daquilo, só da terra. Só da terra. As pessoas querem ir para o céu, mas a sua vida é pedir coisas da terra. Não leram Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acha Jó na Bíblia orando, pedindo alguma coisa da terra? Jó foi um dos homens mais ricos da história. Acha Salomão na Bíblia pedindo alguma coisa da terra? Salomão foi um dos homens mais ricos que já teve na Bíblia, a Bíblia mostra. Acha esses homens pedindo coisas da terra? Encontra aí. Veja João Batista pedindo coisas da terra, lá no deserto, pregando: arrependei-vos, pois a coroa que ele recebeu lá, tu não tem nem ideia do tamanho da glória que tem nela, que ele vai receber lá. Homens que não
pediam coisas da terra e Deus os abençoava com coisas da terra também. O coração desses homens não estava nas coisas naturais, como esses mercenários, pilantras, essas lideranças prostituídas aí na televisão, quer levar o povo a colocar o coração nas coisas naturais. Deus se manifestou a Salomão e disse: pede o que tu quer, pede o que tu quiser. Fosse os crentes do dia de hoje, né? Imagina só os pedidos carnais e vazios que fariam, né? Crente entre aspas. Salomão pediu: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aí Deus: olha, tu não me pediste ouro, não me pediste prata, não me pediste a morte dos teus inimigos, pois eu vou te dar sabedoria como antes de ti nenhum outro teve. Olha só que coisa extraordinária. Nenhum outro terá. Isso abaixo de Jesus, que Jesus é o Senhor de toda a sabedoria. Vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te vingar dos teus inimigos. Olha como é que um pedido sábio agrada o coração de Deus e movimenta as coisas. Olha só como é que Deus faz. Que coisa extraordinária. Olha como é que Deus faz com quem agrada a Ele. Agrada-te do Senhor, enxergou o salmista, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Mas a pessoa, na hora de pedir, ela está preocupada em agradar o Senhor. Ela quer que o Senhor agrade a vontade dela. Senhor, tu está vendo que eu preciso de uma casa. Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece, e Ele já tem plano, Ele já tem a palavra, Ele já tem tudo. Ele não é pego de surpresa. Senhor, tu sabe que eu preciso de um carro. Ele sabe, Ele conhece, Ele está vendo tudo. Senhor, tu sabe que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso do outro, eu preciso. E o que Deus está querendo é que você diga assim: Senhor, eu preciso que venha o teu reino e seja feita a tua vontade em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso disso. Aí Deus fala: porque tu precisa reconhecer o que precisa do meu reino e da minha vontade em primeiro lugar, eu vou te dar isso e vou te dar além disso o que eu sei que tu precisa. É aí que Deus supre as nossas necessidades em glória. Que o Espírito do Senhor nos abençoe com essa palavra. Não pensa que alguém engana a Deus, porque a Deus ninguém engana. E Satanás conhece aqueles que têm a marca de Cristo e aqueles que têm a marca do diabo, porque o diabo também marca os seus. Os que são de Cristo são marcados pelo sangue de Cristo. Os que são do diabo são marcados pelas patas do diabo, pela opressão do diabo no seu lombo, nas suas costas. Então Satanás sabe quem é que serve a Deus. E sabe aqueles que estão no domínio dele, obviamente porque não servem a Deus. Então, se tu está com o teu coração na presença de Deus, andando em santidade, aproveita essa hora, vai para o teu quarto, fecha a porta, rasga o teu coração quebrantado e contrito em sinceridade, e tu verás o que Deus vai fazer pela tua causa. Que o Espírito Santo nos alimente e nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.